Olá, gente! Mais um Ampla Visão começando neste 25 de março de 2011. Hoje a gente está um pouquinho mais atrasado, né? Mas não tem problema, estamos aqui, são 19h11. Trouxe para vocês Valéria Soares. Você já é velha conhecida já do Ampla Visão, né? Oi, Valéria, obrigada de novo por você estar aqui. Que bom! Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar aqui, né? Ah, que bom! Então venha sempre, né? Valéria, hoje a gente vai falar sobre o déficit, né, da criança. Vamos assim, começar pela criança, na verdade, porque é na infância que se inicia, e depois vamos tentar chegar no adulto. Se não der tempo, a gente vai falar, vamos fazer um programa especial só para o adulto, né, Valéria? Porque Sim. acho que os assuntos sempre... Além do assunto ser extenso, a gente ainda tem as perguntas da internet sempre, então... Eu vou tentar orientar ao máximo, mas vocês vão participando, até, se possível, se a gente não tiver jeito, a gente dá uma explanada para um próximo programa, até uma coisa mais concentrada. Tá bom, Valéria. Antes eu vou dar um recado para a moçada. Olha, eu tenho esse livro aqui, do Dr. Atair dos Santos, que é o Pingo. Ele me ofereceu no programa passado, não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu sabe. Por favor, mandem um e-mail, ivana2ns@amplavisão.com.br. O primeiro a mandar o e-mail receberá esse livro. Por favor, mande com um endereço. Obrigada. Bom, vamos lá, Valéria. Vamos. Eu sempre tive dúvida em saber, porque hoje em dia todo mundo começa a criar siglas, né? Então, eu embaralhei muito a minha cabeça e eu queria entender o que um déficit de atenção e hiperatividade e o distúrbio de aprendizagem. Está interligado? É a mesma coisa? Não, São não é. coisas... São coisas bem diferentes. O déficit de atenção, ele pode vir com a comorbidade do TDAH. O que é TDAH? É uma criança hiperativa. Então, a criança, além de ela ser hiperativa, ela tem o déficit de atenção. Isso é genético, ele é hereditário. O distúrbio de aprendizagem que entra na parte neurológica, aí ele é genético. Porque ele vem da dislexia, da descalculia, da disgrafia. O que é dislexia e tudo mais? Assim, é a dificuldade que a criança tem, desde o escrever, desde o entender ler e calcular. Tem tudo isso. Então, isso, se você fizer um exame, realmente você consegue detectar. E assim, quando você sabe que uma criança é disléxica, ela troca o quê, especificamente? Ela realmente não lê nada. Nada? Nada. E tem várias, como cada caso é um caso, eu sempre digo isso. Tem graus de dislexia tão grave, para você ter uma ideia, numa folha de papel, a criança começa a escrever da metade para o final. Bom, Ivana, vamos lá no exemplo. Me empresta seu livro. Eu estava falando aqui das crianças que têm uma visão diferenciada, né, da dislexia. Então, tem algumas crianças que eles pegam, como exemplo, isso aqui é uma página de caderno, elas têm uma visão do meio da folha para o final, e vice-versa. Tem crianças que têm do começo até o meio. Tem crianças que têm também aquela coisa da visão invertida do espelho. Tem muito disso. Como seria isso? Você escrever ao contrário, literalmente. A eu criança vi escreve ao contrário. Então, são graus. Olha, cada caso é um caso, eu vivo dizendo isso. Tem crianças que, se elas são bem trabalhadas, elas conseguem desenvolver técnicas para saber, não a criança, claro, o terapeuta que vai desenvolver com ela. Eu sempre acredito numa equipe multidisciplinar, ninguém faz nada sozinho, mas você consegue nortear e achar soluções. Você vai mapeando a vida da criança para que ela consiga entender que uma vogal com uma consoante tem um som. Eu costumo muito falar do movimento da boca, o movimento da língua. Então, quando eu estou no consultório, eu faço muito disso. As crianças com déficit de atenção, por exemplo, que aí já é outra coisa, que tem um problema auditivo, eu falo muito disso. Olha a língua da tia, olha o que eu estou fazendo. Quando eu falo isso, olha para onde vai. Olha o som do M e do N. A língua faz um som diferente, faz um movimento diferente. Mas, assim, você vai ensinando a criança, dentro do consultório,
o que é melhor para ela, o que vai conduzindo. Mas, assim, para isso precisa de uma psicopedagoga, de uma psicóloga. Fonoaudióloga também, no caso? De uma fono, cada caso é um caso, né? As crianças disléxicas, ou que não conseguem, ou disgráficas, ou mesmo... Essa semana entrou um caso para mim de descalculia. Eu estou no diagnóstico de descalculia. O que seria descalculia? A criança tem dificuldade para calcular. Ou seja, 2 mais 2, ele fala 1. Ele erra por completo? Exatamente. Mas ele não tem a noção espacial, digamos, do... Não tem. Noção... Como não tem o contexto da escrita, para você ter uma ideia. Então, assim, eu não fechei, né, o diagnóstico, eu não sei dizer, estou começando a atender essa criança. E eu não posso nem pegar ela como exemplo, mas existe... As pessoas me procuram muito por causa do meu trabalho, né, por causa da tabuada, e aí a gente acaba fazendo uma associação de memorização, que eu tenho toda aquela coisa da técnica e tal. Mas tem especialistas nisso, e, nossa, tem muita gente boa. Agora, fazendo uma ponte pro déficit de atenção, o déficit de atenção com a hiperatividade, por exemplo, eu disse que a criança pode ser hiperativa, ou seja, é uma criança... Você vai falar assim, poxa, como que eu sei que uma criança é hiperativa? Ela não para comer, Ivana. Ela não come? Não, ela come. Sim. Só que ela come... Ela vem, dá uma garfada, ela anda, ela volta, ela gira, ela brinca, depois ela vem, ela dá mais uma garfada, ela volta, ela gira. Ela faz isso. Ela não para comer. Bom, agora eu percebi que o Thomas não é, porque, não. porque ele come o prato inteiro sozinho. Ai, que bom, ainda não, bem. O Thomas não é. Não, o Thomas é índigo mesmo. Né? Ainda bem. Agora, você sabe o que me chamou muito a atenção? Essa questão do espelho que você disse. Da Vinci escrevia ao contrário, não é? Ele escrevia tudo ao contrário. E diziam que era um truque para as pessoas não entenderem os seus códigos, né? Você sabe que hoje na viagem a gente veio conversando muito disso, né? Quem foi índigo? Quem foi especial? Agora você falou dessa coisa do disléxico. Né? Quer dizer, tem muita gente que está... Muitos famosos que são disléxicos. Então, por exemplo, Tom Cruise. Como que ele fez para ser o que ele é hoje? Ele é totalmente disléxico. Então, ele contratou uma pessoa que lesse todo o roteiro para ele, que gravasse no computador e ele memorizava gravando. Você está vendo? Olha, é difícil. Então, eles não leem, né, no eles caso. Não leem. Eu conheci um jornalista que justamente ele era disléxico. Eu falei assim, nossa, como ele consegue apresentar o Jornal Nacional? Como é que ele apresenta? E ele consegue e tal, mas era assim, a mínima... Sempre com a lauda, né, Sim. na mesa para poder dar sequência à apresentação. Mas para ele chegar nisso, Ivana, ele deve ter tido técnicas de alguém assim, assessorando ele muito para isso. Porque o adulto disléxico é muito complicado, né? Então, assim, como o DDA, é a mesma coisa. Né? Porque, assim, para tudo você tem que ter uma noção de que, poxa, é isso mesmo, meu diagnóstico é esse, eu vou ter que tomar, por exemplo, no caso de um adulto que precisa de remédio, tem que tomar o remédio, tem toda por exemplo... O remédio o que seria? A Ritalina? O déficit, a Ritalina. Mas essa Ritalina, ela não causa problemas piores, digamos, ela não tem muito... Então, a Ritalina antes, ela era um problema, né? Por exemplo, na época, eu só me especializei em déficit por causa do meu filho. Então, no caso do meu filho, ele era 100% hiperativo. Entendi. Eu achava que ele não fazia nenhum tipo de arte. Ele fazia ato terrorista. Então, eu falava assim... Como assim? Não, era uma desorganização tão grande na minha vida que eu tinha uma babá para os meus 2 filhos maiores e uma só para ele. E eu ainda vivia em função a eles 2, porque, assim, era muito difícil, vocês não têm noção. Quando ele entrou na fase escolar, ele desconectou. Ele era assim, passava uma mosca no ar. Inclusive, meu livro eu começo assim, com um depoimento como mãe, esse livro de déficit de atenção que eu estou lançando esse ano. Eu começo com um depoimento como mãe, assim, umas 3 folhas eu falo como mãe,
E eu começo assim, passou uma mosca no ar. Porque a sensação que eu tinha era que ele olhava a mosca e ele conseguia contar quantas vezes ela batia as asas. De tanto que ele prestava atenção nela. Mas assim, o resto do mundo tinha acabado. Ou seja, que ele foca, digamos, ele foca... De repente, você pode estar falando de alguma coisa muito importante com ele. Exatamente. Então, você está conversando com ele e tal. E aí passa algo que chama atenção, ou seja, um objeto em movimento, que seja Qualquer uma borboleta, coisa. ou Qualquer sei lá, alguém coisa. correndo. Por exemplo, uma criança em sala de aula. Ela está... prestando atenção na professora. Se a porta está aberta, passou uma criança, ela vai prestar atenção naquela criança lá fora. Essa semana, uma paciente falou assim para mim, sabe que eu fiz uma pergunta assim para ela, meu anjo, como é que você, explica para a tia, aonde você se desliga na sala de aula? Ela falou, depende, se eu acho a camiseta da minha amiga bonita, eu fico olhando para a camiseta dela. Mas é engraçado, você reparou uma coisa... Que de qualquer maneira se chama déficit da atenção, né? Sim. Mas olha só, por incrível que pareça, ela está sendo atraída por um outro foco, ou seja, ela é atraída por um foco e ela presta tanta atenção naquilo que ela vai saber exatamente a cor da flor que está desenhada na camiseta. Sim, tal. Eles são extremamente inteligentes, é só saber lidar com isso. E mesmo tendo esse déficit de atenção, eles são extremamente inteligentes. O hiperativo é totalmente inteligente. Sim. Só que assim... Aí vocês vão dizer assim, não, mas eu escutei isso de um pai. Eu estou trazendo isso porque assim, eu escutei isso essa semana. O pai falou assim, eu acho que esse déficit de atenção, aí ela está me usando. Por que a gente acha que é isso? Tem hora que dá para vontade de você fazer um filhocídio. Sabe aquela coisa de você matar o seu filho? Filhocídio. Porque assim, eles não fazem o que eles têm que fazer com relação às atividades que são propostas socialmente, que é o mundo da escola, o mundo dentro de casa. Mas assim, tudo que interessa a eles resolvem. Muito bem. Muito bem. Então assim, eles não perdem o horário para nada de um aniversário que eles querem ir, de um jogo que eles querem ter no videogame, do programa que vai passar a tal hora, tudo que interessa. Da hora que ele quer ver tal menina, porque assim, eu vivi muito isso com meu filho, né? Mas isso é normal do ser humano, né? Você quer estar pronto para o que você gosta de fazer e não estar pronto para o que Ivana, te interessa. É diferente você falar assim para o seu filho, filho, vai tomar banho? Aí você fala uma vez. Ele não se mexe. Filho, vai tomar banho? Você fala 3 vezes, 4 vezes, criança não. Mas assim, quando ele quer fazer alguma coisa que interessa, porque ele tem um aniversário, ele vai tomar banho na boa, sem problemas. Verdade, e ele mesmo resolve a situação dele. Ele consegue escolher a roupa, porque senão você tem que dar o comando. O que chateia os pais, na verdade, o que eu vejo, é ter que ficar dando esse comando o tempo inteiro, sabe? Olha, agora é hora de você fazer tarefa. Agora é hora de você tomar banho. Você tem 10 minutos para você tomar banho, senão você fica lá e vai ficar meia hora debaixo do chuveiro. Minha mãe, quando mais jovem, ela era professora, né? Professora de criancinhas, né? E ela falava assim que a criança aprende somente por repetição. Eu acho que ela deve ter tido uns imperativos em casa, assim. Deve ter tido esse problema seriamente, né? Porque comigo ela sempre tinha que repetir. Eu quando dou palestra, eu coloco para o professor o seguinte, a grande responsabilidade de levar para essa família, para esse pai e para essa mãe, o problema da criança é do professor. Agora, a família jogar toda a responsabilidade no professor, o meu professor é ruim porque não sei o que. Então, assim, essa criança tem problema na escola, a família também tem que fazer por essa criança. E vice-versa, contratar um profissional que faça as duas coisas, atenda a família e vá na escola conduzir essa criança. Porque a escola também, tem muita gente que não sabe lidar com isso. Não existe cursos de capacitação, eu dou cursos de capacitação para isso. Ivana, eu vejo cada caso, os professores ficam... Eu dou a palestra, dou o curso, eu recebo e-mails das pessoas falarem, Valéria, olha, sabe aquela coisa que você falou da tela técnica? Me explica direitinho. O que seria a tela técnica? Técnica, né, para isso. Existem várias técnicas de memorização. A gente tinha falado da Ritalina. A Ritalina ela vem para ajudar a coisa da memorização. Antigamente, eu não gostava, né? Como eu disse, na época do meu filho, eu não gostava. Hoje, eu vejo a Ritalina de uma outra forma. Por quê? Porque ela realmente mexe com o mecanismo da criança. A criança fica mais branda,
ela fica mais atenta, ela muda o seu comportamento. Mas precisa, assim, ter uma dosagem, ter um acompanhamento. O próprio terapeuta precisa saber se aquilo está dando certo, se não dá. Precisa estar em contato com o psiquiatra, porque os dois juntos, nessa equipe que eu estou te falando, discutirem o caso. Olha, vamos aumentar um pouquinho a dose? Não, vamos tirar a dose. A Ritalina tem um problema assim. Tem muitas crianças que perdem a fome com a Ritalina. Esse que é o problema. Aí a mãe não quer que dê a Ritalina, porque a criança não quer comer. Mas, veja, nem todo organismo funciona da mesma forma. Então, eu acho que a resistência do remédio, eu acho que para tu tem que experimentar. E o que você acharia de tratamentos alternativos? Por exemplo, o Thomas, para que ele fique mais calmo, eu não sei se no caso de distúrbio de síndrome de aprendizagem tal, acho que possivelmente se usaria também, mas eu faço acupuntura com sementes. Então, todos os sábados, e é engraçado, é uma rotina que ele adora. Ele é maravilhado com aquilo, de ir lá, deitar lá e trocar sementinhas. Eu sou extremamente suspeita para falar de acupuntura. Porque eu fiz anos e anos da minha vida e eu amo, acredito e adoro. Então, é assim, quando eu fiz a acupuntura, eu queria acionar a fome em mim. Olha, por causa da minha história. Sim, tem o ponto da fome, Tem o ponto da fome. Tem. Então, assim, para mim... No meu caso, eu tenho que colocar para não comer. Para não ter fome. Então, assim, eu acredito. A acupuntura me deixou mais branda. Então, assim, eu acho que existem muitos recursos e a gente tem que acreditar em tudo. Eu acho que tem, assim, essas técnicas que fazem a diferença, viu? Fazem a diferença mesmo. Eu queria te dizer uma coisa. Eu falei que no distúrbio de aprendizagem, a gente conseguia diagnosticar isso por exame, se tem associação de dislexia e tudo mais. Isso é uma coisa muito séria, muito bacana. Os pais poderem trocar essa experiência entre si. A mesma coisa do DDA e do hiperativo. Sabe quando você vai juntando as histórias e aí você fala assim, poxa, com o teu caso, eu passo por isso também, mas assim, eu não passo por isso. Então, assim, você fica comparando e olhando mais para o seu filho de uma forma mais carinhosa. Sim. Né? Ou seja, com mais paciência, para não fazer o filhocídio que eu, na época, queria fazer com o meu. Mas, assim, aos 14 anos, Ivana, o meu filho tinha menos. Aos 12 anos, uma moça disse para mim que ele tinha déficit de atenção. Eu falava assim, meu pai de Deus, o que deve ser isso? Então, eu fui estudar. Meu filho foi em todas as terapias que você possa imaginar. Mas aos 14 anos, ele ainda não sabia o telefone da minha casa, mas no meu celular, mas nem pensar. Nossa, meu filho dá o endereço, eu tenho que pedir para ele, por gentileza, não dê o endereço da minha casa. Porque tudo bem, para amigos ainda vai, né? Mas agora para estranhos, né? Mas aí que dá até nome de escola, tal. Então tem que tomar muito cuidado. Mas aí está vendo? Ele é índigo. O meu filho ficou déficit. Então, o que aconteceu? Ele não sabia... Sabe quantas trilhões de vezes eu tentei colocar ele dentro de um ônibus para ele ir para a escola? Eu colocava ele dentro do ônibus e ia atrás com o carro. Eu tinha o celular do motorista, só para você ter uma ideia, porque o ônibus atrasava e ligava. Chegou um dia que eu cansei, eu falei, não vou mais, é melhor levar, buscar. E pronto. Pronto. Porque você está indo de qualquer maneira. Porque senão ninguém tem vida. Isso é uma tentativa tua, porque você é ao contrário dele, digamos assim. Então, era uma tentativa tua de deixar a criança independente, ou criar uma independência. Agora, os casos com síndrome, então, eles são totalmente dependentes? Eles se sentem dependentes ou eles acham que também podem sozinhos? Olha, algumas crianças chegam a pedir para ter essa liberdade, né? Posso ir até tal lugar, e às vezes são 3 quadras na casa de meu amigo, mas veja, o pai não acredita, o pai tem medo de perder essa criança. Era o meu caso, né? Se eu deixasse o Lucas ir até a padaria, eu já tinha infartado, porque eu não tinha condições veja, você não pode passar essa falta de credibilidade para o seu filho, mas é muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Então, o que acontece com os meus pacientes é assim, olha, a gente vai soltando
Hoje eu vejo de uma forma diferenciada. Antes eu não deixava. Então, assim, a minha família foi toda envolvida para o tratamento do Lucas. Então, todo mundo se envolvia, todo mundo fazia tarefa, ele nunca perdeu um ano, tinha sempre alguém para ajudar, alguém para ir buscar, alguém para trazer, mas não está certo. E como os professores devem agir nessa hora? Porque a gente precisa, obviamente, hoje em dia acho que os professores estão muito mais abertos a... e propensos a entender cada vez mais, porque está muito difícil. Sim, e como é que eles podem ajudar? Eles chamam a atenção da criança dentro da aula, porque aí seria também uma exposição, digamos, aos outros alunos. Como é que é levada, digamos, qual o comportamento, tem que ser o comportamento do professor mediante essa falta de atenção da criança, digamos, o desvio, né, de atenção? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que fica muito, muito real do que aconteceu. Eu acompanho uma criança há muito tempo, já há uns 4 anos, lá em Taubaté. E ele tem, além do DDA, ele tem um problema auditivo. E ele saiu do primário, né? E acabou indo para a 5ª série. E aí, de uma professora, ele foi para 10. E assim, nós passamos um ano inteiro trabalhando em cima disso, vendo como é que ia funcionar. Eu colocando que a atenção ia ser diferente, que o tempo ia diminuir, que ele ia ter que se concentrar mais na escrita, aquela coisa toda. Até que um professor fala para ele assim, que é, menino? Você está surdo, não enxerga, anda logo, escreve logo. Aí eu fui lá na escola, Ivan. Eu fui lá na escola conversar com a diretora, com o professor, porque a mãe se sentiu totalmente acabada com essa história. E ele também. Então, assim, logo que começou o ano, eu tentei, de todas as formas, falar com a diretora e falar com essa equipe de professores. Está vendo? Olha, eu acho que o profissional tem que estar propenso a isso. Então, eu tentei, de todas as formas, fazer isso. A escola não me deu abertura para chegar e já falar com seus professores. Depois que aconteceu isso, que eu fui na escola, agora a gente está marcando para se reunir e tudo mais. Então, assim, deixar essa criança numa situação onde ela não fique confortável com os amigos é horrível. Porque aí você chega na humilhação. Aí você mexe com a estima da criança. Aí seria o bullying, né? O que é chamado bullying. Existem várias formas do bullying também, né? Então, assim, se a criança não é agressiva, mas eu acho que os professores precisam ter mais atenção, procurar mais esses cursos, a informação. Tudo é muito difícil, eu entendo, mas hoje a gente tem muito mais crianças com déficit de atenção, muito mais crianças com distúrbio de aprendizagem, e eu acho que tem que ser dessa forma. Porque não tem como a escola não dá essa alternativa de que você tenha cursos. Então, você que é professor, você tem que procurar. Você tem que procurar alternativas para o seu dia a dia. É você que vai passar a informação para o pai, para a mãe, dessa dificuldade escolar da criança. Olha, temos várias perguntas aqui. O Reinaldo Carmo, ele pergunta, o meu irmão tem 20 anos e ele continua hiperativo. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo e não fica parado em nenhum momento. Nem em reuniões ele consegue ficar muito tempo. É isso mesmo. Então, ele tem uma saída, digamos assim? Como é que se pode fazer para ele? Olha, o adulto hiperativo, é o que eu falei, a gente tem que fazer um programa bem extenso para falar muito do adulto hiperativo. Por quê? Porque é muito difícil. É isso que ele disse. Eles são 24 horas ligados no ar, eles não param, e eles geralmente eles não aceitam a medicação. Então, e precisa da medicação. O adulto precisa da medicação, na minha opinião. Tá? Eu estou dando a minha opinião como profissional. Valéria, a gente vai fazer um programa só para pegar adultos, esses casos especificamente para adultos na 4ª semana de abril. 4ª semana de abril? Na 4ª semana de abril vai dar, é uma sexta-feira, né? Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Aqui o Jorge, do Rio de Janeiro, diz assim, eu sou muito lento até para falar nesse caso eu sou o quê? Olha, eu não sei como que você era, Carlos, né? Não, é Jorge. Jorge, eu não sei como você era como criança, mas eu posso te dizer assim, cada um tem um mecanismo interno. Se você é lento e sempre teve essa coisa de ser lento, você tem que ver como que você é no seu dia a dia.
Porque se você teve esse atraso escolar, você pode se considerar aí com características de DDA. Agora, a função de ser, eu não sou hiperativo, mas sou um rojão para trabalhar, ou eu sou lento, tenho um mecanismo diferente, eu sempre coloco assim, olha, eu uso as pias de lavar louça, porque mulher é uma coisa, eu odeio lavar louça, então eu falo assim, se você colocar 2 pias de lavar louça, para lavar louça, a mesma quantidade de louça, tudo igual, e colocar eu e a Ivana para fazer isso. A Ivana vai lavar num tempo e eu vou lavar em outro. Cada uma numa sua sintonia. Você pode ter certeza que eu vou quebrar todas elas. Ou então eu vou parar uma hora, eu vou dançar, eu vou cantar, porque aquilo para mim está horrível. Então, assim, tudo que não está bom para mim, eu dou um jeito de fazer uma festa. Agora, a Ivana, eu não sei como vai fazer. Tem gente que ia lavar rápido. Tem gente que tem que pôr os copos, tem que lavar primeiro o copo, depois o talher. Tem uma regra, né, até para lavar a louça. Então, assim, é uma organização. É uma organização. Então, assim, aí vai de casa para casa. Você está falando que você é lento. Então... Mas tem uma coisa boa da lentidão, né? Dizem que Roberto Marinho ganhou uma tartaruga, né? Eu não sei dessa. Do pessoal lá da TV Vanguarda. E aí ele falou assim... Ela da minha TV. Então, pois é. Aí falaram assim, gozado, né? Eu acho, coitadinha, ficou olhando para a tartaruga e falou assim, coitadinha dela. Vou sentir falta dela quando ela morrer. Então imagina, que maravilha, né? Não, e dizem que a tartaruga, justamente pelos movimentos de lentidão, é por isso que ela vive tanto tempo. Então, assim, fique feliz, Jorge. Olha, relaxa. É isso mesmo, Jorge. Eu sou um terror para trabalhar, mas eu sou lenta na minha vida pessoal, porque na hora que eu tô comigo, eu gosto de ser Valéria. Então, assim, os meus amigos falam assim, não dá para andar mais rápido, não dá para comer mais rápido, não dá para fazer... Não, porque assim, é meu tempo. Aí eu sou lenta, entende? Você pode fazer as duas coisas. E aí, cada um é um. A Kátia diz assim, olha, eu sou hiperativa, aliás, eu não sou hiperativa, sou passiva, estou sempre esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Você é cômoda, vai. Então, acho que isso aí já é um padrão, digamos assim, de dependência, né? Que eu acho que é uma questão psicológica, você fazendo uma terapia, dá tranquilo para resolver, que bom. Mas aí a gente tem que ver assim, gente, se você não quiser mudar isso, nada vai mudar, não tem terapia no mundo que vai fazer mudar. Que maravilha. Mas se você é feliz, está ótimo. É isso que vale, né? É o que vale sempre. E, Valéria, me diz, quer dizer que você vai reestrear o seu programa? A gente vai poder vir para cá agora, né? Eu vou poder manter, porque num primeiro momento a gente eu ia ter que parar de vir uma vez por mês. Sim. Aqui no... Ai, que pena que seria, né? Ia ser uma pena, porque eu saí da última vez com o coração partido. Mas a gente vai conseguir bater as agendas e eu vou conseguir manter os programas aqui. Que bom, Valéria. E para quando é seu livro? Ai, olha, mano de Deus, minha vida tá uma pouco, eu não consigo nem parar. Ele está no finalzinho, sabe aquele finalzinho do finalzinho? Sim. E depois ele vai para correção. Aí essa parte da correção não sou eu que predetermino. A editora que predetermina. Mas eu acho que até setembro, outubro, a gente está lançando o livro, sim. Porque ele era para ele ter saído... esse projeto era para ter saído ano passado. E não saiu, né? Porque eu estava tanto no lançamento do outro livro, era muita entrevista, era muita coisa. E quando a gente tem um trabalho, a gente não quer perder o foco desse trabalho. E aí, na hora que eu vi, eu não podia perder o foco do diário. Então, tinha que ser para esse ano. E para o ano que vem, para 2012... tem o Diário 2, que aí eu venho como profissional. Que bom. E aí eu trago vários casos que eu fui acompanhando, né? E, Valéria, me diz uma coisa. Se alguém mais, os internautas, quiser entrar em contato com você para fazer perguntas sobre a hiperatividade, tanto em crianças quanto em adultos, que a gente já vai preparar um próximo programa para vocês. O site. Pode entrar lá no meu site, no www.valeriasoares.com.br. Tem contatos, vocês vão lá no contatos, deixam um recadinho para mim. Olha, eu vou responder com o maior carinho, de verdade.
E se precisar de alguma ajuda, algum encaminhamento para alguém que seja, mesmo que seja de outro estado, de fora, pode mandar um e-mail que eu respondo. Que bom, Valéria. Eu queria muito te agradecer por tua vinda ao meu programa. Ai, te aguardo Ivone, para a próxima. E o pessoal Obrigada. também te adora, porque manda um monte de e-mail. Hoje a gente não conseguiu ler todos, viu? Olha, Mas... obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada a você também. Gente, para o próximo é o André Charaki, ele falará sobre o último mensageiro. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Tchau!